Olá, meu querido, bom dia, tudo bem? Tudo bem com essa família eterna, essa família maravilhosa, essa família que cada dia mais ela cresce para a honra e glória do nosso eterno Criador. Meu querido, sem perca de tempo, esse talvez vai ficar um vídeo um pouquinho longo, mas vamos trazer aqui mais um estudo, tá vendo aqui? Eu preparei esse estudo, mandei imprimir e eu vou fazer esse estudo lendo, para que fique bem esclarecido com você, tá bom? Antes, porém, eu quero pedir a sua inscrição no nosso canal, quero pedir o seu like, quero pedir que você compartilhe os estudos, que você comente e faça tudo possível para nos ajudar a crescer a cada dia esse canal. O tema hoje, meu querido, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre os próprios crentes inventam ou colocam, não é, contradições no Novo Testamento no que diz respeito à volta de Jesus. Eh, Na verdade, muita gente, por não entender, não é, deixa eu ler aqui o que eu escrevi, porque eu quero que você aproveite bastante, não é? Então, muita gente, por não entender ou respeitar o vernáculo da língua, né, a sua língua de origem, que é a nossa língua portuguesa, a língua mais linda do mundo. Isso os grandes mestres, né, linguísticos é que falam isso, que a língua portuguesa, apesar de muita gente não divulgar essa verdade, é a língua mais bonita do mundo, tanto para se pronunciar como para se estudar, não é? Então muita gente, por não conhecer, não é, o vernáculo ou a gramática, né, eu também não conheço 100% não. Graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar e estudei. Se não tivesse estudado um pouquinho, não é, apesar de eu tropeço pra caramba nas palavras, não tenho um português correto, perfeito, mas eu acredito que a gente dá para entender alguma coisa, principalmente quando é relacionado à Bíblia. Meu querido, então muita gente, por não respeitar esse vernáculo da língua de origem, aí faz confusão, não é? Então, a própria Bíblia, isso que eu vou ler para, isso que eu vou falar no vídeo, tudo eu escrevi, tá? Isso aqui foi um estudo, tá vendo, irmãos? É um estudo que a gente vai trabalhando e a gente vai investindo. E eu invisto no canal, eu invisto nos estudos. Então, meu querido, a Bíblia diz que Jesus não voltará. Você sabia disso? A própria Bíblia diz que Jesus não voltará. Mas os crentes diz que ele vai voltar. É assim ou não é? Deixa eu colocar aqui. Talvez fique até melhor. Então, a Bíblia diz que Jesus não voltará, mas os crentes insistem e diz que Jesus voltará. Vamos provar na Bíblia? Vamos? Eu vou citar alguns trechos da Bíblia. Então, meu querido, quem iria voltar? Era Jesus de Nazaré ou o Filho do Homem, na sua manifestação? Jesus, a grande promessa para os cristãos é a de que Jesus da Palestina voltaria depois de ter tido executado como criminoso, ridículo e comum. Era essa a promessa? Jesus de Nazaré, o da Palestina, ele prometeu de voltar? Hein? Se você dizer assim, prometeu, porque os anjos falaram que prometeu. Quem disse que foi anjos? Quem afirma que foi anjos? A Bíblia diz que dois varões de branco, eles falaram com os galileus. Não foi com os brasileiros, os americanos, os franceses, não. Não foi isso, não. Então, querido, o que acontece? Quando você examina a Bíblia, essa promessa, ela é ratificada várias vezes, não é? Então, o retorno de Jesus deveria ocorrer de imediato, ou não. Sim, sim, Jesus, na sua manifestação de Filho do Homem. Então, nós observamos que
no raciocínio de alguns judeus, a volta do Filho do Homem deveria ocorrer de imediato, ou isso é mentira? Então já se passaram quase 2000 anos desde que ele foi pregado na cruz, sim ou não? Sim. Então vamos examinar isso aqui. Vamos parafrasear uma certa pessoa que disse que quem estuda sabe, quem não estuda somente acredita. Então, veja aqui, meu querido, veja aqui. Jesus estabelece o prazo para a sua volta. Será que Jesus estabeleceu o prazo para a sua volta? Vamos ver. De acordo com alguns pensamentos judaicos da época, Mateus 24 e 34, o que diz Mateus 24 e 34? A minha Bíblia está aqui também, ó. Além de ter feito estudo, coloquei a minha Bíblia aqui do lado. Eu estou olhando aqui nos estudos, não é? E também para conferir na Bíblia, não é? Vamos ver aqui o que a Bíblia diz, então. Em Mateus 24 e 34 está escrito assim: em verdade eu vos, tá vendo? Como que é importante você entender um pouquinho da língua que você pronuncia. Esse vos é a segunda pessoa do plural, que quer dizer o quê? Esse vos, que tem uma plateia ouvindo o cara, ou vamos dizer, a pessoa que está fazendo a oratória. É como se você estivesse assistindo um concerto com C, não é concerto com S, não. Lá numa peça, num teatro. Então, lá no palco, né, tem as pessoas que estão representando a peça, e lá no plenário, não é, tem as pessoas que estão vendo a peça. Ou seja, quando Jesus diz, em verdade eu vos, ou seja, eu digo a vocês, que não passará esta geração sem que todas as coisas se cumpram. Que geração que Jesus estava falando? A geração que ele estava vivendo. Não era o prazo da sua volta, e sim era o quê? O prazo da manifestação dele em Mateus 16 e 28. Sim ou não? Mateus 16 e 28 diz o quê? Ele falando com alguns discípulos, falou assim, em verdade, eu vos digo que alguns de vocês que aqui estão comigo não vão morrer ou passar pela morte sem que antes veja o Filho do Homem, não é? Na sua manifestação, vindo na glória do seu Pai. Ou seja, alguns discípulos iriam ver, está presente, está ainda vivo. Sim ou não? E aí? Isso aí é o prazo estabelecido por ele ou não? Sim, naquela geração e alguns discípulos ainda estaria vivo. Então Jesus disse, em verdade, Mateus 24, 34, eu vos digo que não passará aquela, esta não é mais esta, é aquela, não passará aquela geração, não passaria sem que todas aquelas coisas se cumprissem. Nós temos que inverter, porque nós estamos há 2000 anos depois disso aqui. Então a gramática ela muda, os tempos verbais mudam, a colocação verbal muda, porque senão a primeira e a segunda pessoa, tanto do plural como do singular, também tem que mudar. Eu vou ler atualizado. Em verdade, eu digo a vocês que não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas se cumprissem. Isso é ler atualizado. Na verdade, de agora para frente, eu vou assumir a responsabilidade de atualizar a Bíblia quando eu estiver falando. Eu vou mudar as colocações, os tempos, a primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do plural como do singular, porque aí a pessoa vai entender melhor. Os líderes religiosos não fazem isso, tá bom? Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu querido, vou falar uma coisa para você. Pela primeira vez no meu estado, aqui foi condenado uma pessoa a pagar indenização e a responder processo por usar rede social para falar mal dos outros. Eu tô achando muito bom. Então nós vamos ter cuidado também de usar a rede social. Eu já não pronuncio o nome de ninguém. Eu pronuncio o nome do sistema. Eu não pronuncio o nome, né? É um nome próprio de ninguém. Até hoje, graças ao meu eterno Criador, ele me deu essa sabedoria. Até porque, meu querido, lá o, 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 o,
Como que eu uso o verbo? Que eu não posso falar, não é diretamente, a instituição ao qual eu pertenço também nos abre os nossos olhos com respeito a isso, né? Então nós temos que manter respeito em todas as circunstâncias, tá bom? Então, meu querido, Jesus diz, Mateus 24:34, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Olha, atualizando, tá? Isso aqui é um grifo meu. Eu estou afirmando a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrer todos os que agora estão vivos. É atualizado, tá? Então isso mostra que a palavra geração na passagem tem seu sentido usual. Preste atenção nisso aqui. Usual, não é? Que naturalmente ocorre ao leitor em uma primeira leitura do texto, o conjunto das pessoas cujo tempos de vida se sobrepõe em uma determinada época, confirmando o prazo de meados do século I para a volta do Filho do Homem. Em Mateus 10:23, fala assim: quando, pois, ou seja, perseguirem vocês nesta cidade, foge para outra cidade, porque em verdade, eu digo a vocês que vocês não vão acabar de percorrer toda a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. É aqui que muitos crentes se perdem, meu querido. Não respeitam as colocações verbais e os tempos verbais. Então, quando o crente lê a Bíblia, se ele tiver um pouquinho de experiência na gramática da língua que nós professamos, ele vai entender a Bíblia corretamente. Porque se ele depender dos líderes religiosos para ensinar ele, os líderes não vão ensinar. Porque não interessa para os líderes ensinar ninguém. Essa que é a verdade. Então, embora esta passagem não cite o prazo de uma geração, meu querido, é perfeitamente condizente com ela. Uma geração seria tempo suficiente para quê, irmão Alberto? Uma geração seria tempo suficiente para que a boa nova de Jesus fosse anunciada em menos da totalidade das cidades de Israel. É até inconcebível que todas as cidades de Israel já tenham até hoje sido visitadas por cristãos pregando o evangelho. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Colossenses, versículo 24, ele fala isso, que ele morreu, ele iria morrer, mas o trabalho dele, que foi confiado a ele, já estava na totalidade, já estava pleno. O que é pleno? Na profissão de construção civil, existe o pedreiro pleno e o polivalente. O que é o pedreiro pleno? O pedreiro completo, aquele que faz tudo. O polivalente é aquele que atua na sua área, né? Então, o pleno é aquele que faz tudo. Então, quem trabalha em construção civil sabe disso, não é? Então, pedreiro pleno e pedreiro polivalente. Então, o que é pleno? Pleno é completo. Ou seja, na época de Jesus, na época de Paulo, Paulo disse que o evangelho que a ele foi confiado foi cumprido. Então, ele cumpriu a pregação do evangelho da graça, ou seja, da incircuncisão. Então, até hoje, esse evangelho, claro que já foi pregado lá. Claro que já foi. Em Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, você vai ver isso. O mesmo apóstolo Paulo falando essas coisas. Então, será que o prazo que Jesus falou, que o Filho do Homem iria voltar, será que se cumpriu? Se cumpriu. Mateus 16, capítulo 16, versículo 27 e 28, ele diz assim, tá tudo escrito aqui, tá, irmãos queridos? Ó, tá tudo escrito. Eu estou lendo o que eu escrevi, o estudo que eu preparei, tá? Eu estou fazendo assim, muitos estudos, quando é longo, eu estou preparando. Mateus 16, 27 e 28, fala assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu digo a vocês que algum do que estão aqui comigo, isso aqui, irmãos, ó, dos que aqui estão, isso é o pretérito,
tá bom? Não provarão a morte sem até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A mesma coisa está em Marcos capítulo 8, 38, Marcos 9, 1 e Lucas 9, 26 e 27. Então, o prazo aqui foi confirmado da volta do Filho do Homem. Agora, nós vemos Caifás também deveria presenciar a vinda de Jesus. Sim ou não? Sim. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 26, versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo, eu digo a você que vereis em breve o Filho do Homem. Esse vereis, meu querido, esse verbo aqui, ele é transitivo. O que quer dizer o vereis? Esse verbo transitivo que foi pronunciado por Jesus. Jesus falou que eles veriam a manifestação do Filho do Homem. Quando ele diz vereis, ele não falou verei, você há de ver, você vai ver, você vai perceber, você vai presenciar. Não, Jesus falou, vereis. Quem era o vereis? Então, Caifás pertencia a qual instituição? Pertencia ao Sinédrio. Então, quando Jesus falou vereis, ele estava incluindo todo o Sinédrio. Então, vocês, a cúpula da religião, vocês, a cúpula do império religioso, vocês vão ver o Filho do Homem. Então, é isso que Jesus está dizendo. Então, guarda com você. Esse verbo vereis, ele é transitivo, que quer dizer eles daquela época. Então, eles veriam o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Nuvem do céu, na Bíblia, eu e você já aprendemos que quer dizer o quê? Juízo, figura de linguagem para juízo, não é? Então, e aí? Será que nada disso aconteceu, não? Claro que sim, aconteceu. Foi no ano 70, porque era uma figura de linguagem. Quando ele falou vindo sobre as nuvens do céu. Não era sentado numa nuvem de fumaça, não. Uma nuvem de chuva, não. Era uma nuvem de juízo. Do jeito que a Bíblia fala, nuvem de doutrina, que ali representa o quê? O poder religioso da época, que espalhava a doutrina, assim como as nuvens são espalhadas no céu pelo próprio Criador. Então, os primeiros cristãos acreditavam que presenciaria o advento. Você sabia disso, meu querido? Que os primeiros cristãos, eles acreditavam que eles iriam presenciar, não é? O advento do Filho do Homem. E presenciaram. Observe o 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52. Olha o que Paulo escreveu. Paulo acreditava que ele ia participar, que ele iria estar presente quando acontecesse, não é? O ano 70, quando o próprio Filho do Homem viesse trazer o juízo sobre Israel. Olha o que ele disse aqui. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Aqui está o problema, meu querido, que atravessou séculos, não é? Que atravessa séculos, na verdade. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Tá vendo esse dormiremos? O verbo transitivo aqui, que Paulo, ele está falando dele e do povo que estava ouvindo ele. Esse dormiremos aqui é o verbo transitivo do plural, mas todos seremos, outro verbo transitivo do plural, transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós, olha, a primeira pessoa do plural aparecendo aqui, e nós, a primeira pessoa, ou seja, Paulo se inclui no texto, seremos, não é transformados. Ele está falando eu e vocês. Então, Paulo se inclui entre os que iriam testemunhar a vinda de Jesus. Note o uso do pronome nós, não é? Que é o verbo da primeira pessoa do plural. Então, ele se inclui. Então, ele disse, nesse pronome, ele está dizendo que ele participaria da manifestação do Filho do Homem. Mas todos sabemos que Paulo morreu antes, não é? Mas ele
tinha noção, que ele acreditava que ele iria presenciar, mas não presenciou. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14 ao 15, ele diz assim: dizemos-vos, ou seja, todos estavam cientes que aquilo ia acontecer. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, olhe de novo, ele se inclui, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum vamos ser primeiro dos que os que já dormem. Olha só que coisa interessante, não é? Então Paulo tinha noção, ele acreditava que presenciaria esse advento, como João presenciou, não é? Mas Paulo não presenciou. Então os romanos que mataram Jesus presenciariam a sua volta. Sim ou não? Sim. Olha o que diz aqui Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que transpassaram. João, quando teve a revelação do Apocalipse, ele também acreditava isso. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram Jesus. Então João, ele viveu. João, ele acreditou e presenciou, não é? Então, os primeiros cristãos acreditavam que já viviam os últimos dias. E sim, meu querido, viviam os últimos tempos. O problema é que 20 séculos depois, assim como muitos judeus, ainda tem muito crente que aguarda a volta de Jesus, conforme Lucas 17, 20 ou 21. Então, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos tempos. Olha o que Paulo disse aqui. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 10 e 11. Para quem já são chegados o fim dos tempos. Está vendo que eles já tinham noção que eles estavam vivendo o fim dos tempos? Aí você diz isso para um religioso, ele fala assim: não, Alberto, a interpretação está errada. Aí você fala assim: então interpreta do seu jeito. E ele fica haver navios. Mas essa é a verdade. Hebreus 9, 26 fala o quê? Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação, olha o tempo verbal, o tempo presente, agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. E tem crente que quando fala que o pecado não existe, eles pulam em cima de você com vara, com pedrada, com cabo de vassoura, mas o próprio escritor dos Hebreus, que é Apolo, eu acredito que fala assim, 9:26. Mas agora, na consumação. Tem uma reticência antes, tá, meu querido? A reticência, porque o versículo eu vou pegar pela metade. Você sabe que é reticência, quando você coloca ela antes de você pronunciar alguma coisa, é porque antes tem alguma coisa escrita, mas você prefere a parte B, a parte C, a parte D. Então, isso quer dizer a reticência entre colchete, ou entre, né, vamos dizer ali, um parêntese. Mas na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, Jesus aniquilou o pecado com o brado que ele deu na cruz. E ele mesmo diz em Hebreus 10 e 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia o quê? O dia do juízo, o ano 70, dia 1º de agosto do ano 70, lá no primeiro século, 1º de agosto do primeiro século. Não é 1970, 1870, 1770. É o ano 70, 1º de agosto do ano 70. Foi o ápice, o clímax da invasão do exército romano contra o país de Israel. Então, aquele dia sempre se refere ao ano 70, não é? Atos capítulo 2, 15 ao 17 fala assim: estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo a terceira hora do dia. A terceira hora do dia era que hora? 9 horas da manhã, não é? Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro disse isso. Nos últimos dias, qual eram os últimos dias? Os tempos daquela geração do primeiro século. Acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão um sonho.
Sabe qual era o ano que eles foram, que o Espírito veio sobre eles? Foi no ano 33,5 do primeiro século. Foi assim que Jesus subiu ao céu. Então, 36 anos e meio depois aconteceu o juízo. Por isso que era os últimos dias, né? Então, 2 Pedro 3 e 4, né? Nos últimos dias virão, a parte B, nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Uns incrédulos não acreditavam que a manifestação do Filho do Homem aconteceria naquela geração. Muitos não acreditavam, por isso essa pergunta, né? Então nós vamos ver, querido, outras declarações que mostraram a iminência da volta de Jesus, não é? Então, quando eu falo aqui, você pode ler na sua Bíblia João 5:25. Você pode ler na sua Bíblia 1 Coríntios 7:29 ao 31. Isso aqui são anotações que eu fiz para você estudar em casa. E debater, não é? Com quem quiser vir roubar sua fé no que diz respeito ao que nós estamos ensinando. Tiago 5, 7 8, Hebreus 10 e 37, 1 Pedro 4 e 7, não é? Para você ler em casa. E eu quero falar também de Apocalipse. Apocalipse 1 e 1, Apocalipse 3 e 11, Apocalipse 22 e 12, Apocalipse 22 e 20, Apocalipse 27 e 7 e o último, não é? Que eu vou ler para você aqui. Quer continuar esperando a volta de Jesus, você que vai cair de paraquedas no vídeo, é um problema seu e não é nosso. Esse arrebatamento, que você já cansou de ouvir, assim como eu cansei de ouvir, ele foi inventado pela religião. Ele nunca vai acontecer. Já aconteceu no ano 70. Quem estuda, sabe. Quem não estuda, acredita. Deixe no comentário aí no finalzinho uma frase para mim entender. Que você viu o vídeo até o final. Deixa assim. A frase assim: Jesus já veio. Só isso. Jesus já veio. Só isso. Meu querido, graça e paz, a minha família eterna, e obrigado. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu tenho certeza que você que é interessado na palavra vai ver e vai ouvir, tá bom? Graça eterna. Irmão Cláudio Mendes, um grande abraço, tá? E fica na paz e na graça. Amém.